Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê Manchester tem sido o destino favorito dos estudantes internacionais no Reino Unido em 2025. Então bora pro vídeo! Bora agora, mundo afora. Então aqui, isso daqui é uma parte muito cultural no Reino Unido todo, né? Que eu já fui pra Londres, fui pra outras cidades, como Oxford também. Mas aqui em Manchester, você encontra muito desses mercadinhos com comida muito boa ao redor. Esse mercadinho aqui fica do lado da escola, da King's Hall College. É literalmente 1 minutinho, 2 minutinhos andando. Então fica perto de tudo. Gente, eu tô tremendo aqui porque tá bastante frio. Tá muito frio hoje aqui. Tá com uma sensação aqui pra mim de negativo. Mas tá mostrando que tá uns 2 graus, mais ou menos. Gente, quanta comida gostosa que tem por aqui. Hi, hello. Can I have an original hot dog? That's only sausage inside. Oh, there is no cheese? Yeah, if you want this one, it's half and half. Can be this one. They have So original half and half. Yeah. £5.80. I have cash. Acabamos de sair daquele mercadinho, né? Que ele tava ali, ó. Ali atrás. E eu vou experimentar sausage com queijo, que parece ser muito bom. É muito bom. Para quem está querendo vir para Manchester, aqui no Reino Unido, quem está vindo no período de janeiro, fevereiro, dezembro, vem bem preparado, tá bom? Porque tá fazendo muito frio mesmo. Eu tô sentindo mais frio aqui do que na República Tcheca. Embora a temperatura da República Tcheca tava menos 7, aqui tá, acho que 2, 1, mais ou menos. Mas só que venta bastante, tá ventando. E é um ventinho muito gelado mesmo. O que eu gosto aqui bastante no Reino Unido, e Manchester tem isso bem forte, as ruas, essa rua aqui é bem tradicional, é uma rua que não passa carro. Então vários artistas fazem artes no grafites e fica tudo meio que na rua, assim, meio que uma esplanada. E o pessoal se reúne aqui, principalmente no verão ou primavera, quando já tá um clima mais quente, pra tomar uma cervejinha, pra comer alguma coisa, pra socializar. E é uma rua que tem uma atmosfera muito agradável mesmo. Então agora eu quero mostrar um ponto que fica 8 minutos, 8, 10 minutos, depende da velocidade que você anda, lá da King's Hall também. Então a gente já passou no mercadinho de praça, né? De comida. Tem todos os dias da semana, no final de semana também, mas abre um pouco mais tarde. E agora eu vou levar pra vocês num lugar que se chama Mackmyre. Esse lugar é um food hall que tinha sido abandonado há décadas. E eles restauraram, deixaram muito bonito, com vários detalhes. É um lugar bem charmoso, bem espaçoso. E dentro dele você vai ver um monte de restaurantes. Então é como se fosse um mercado, sabe? Um mercadão. E aí você pode escolher o tipo de comida que você vai querer comer. Então aqui é a frente do Mackmyre. Então é só entrar ali e você vai encontrar o hall cheio de opções de gastronomia. Um ótimo lugar para socializar com os amigos que você faz na escola ou os amigos que você faz aqui pelo país. Então vamos entrar lá.
Galera, que frio gostoso. Aqui tá mostrando 3 graus, que tá com 3 graus, mas com a sensação de -1. E tá mostrando aqui também no forecast que muito provavelmente ou na quarta ou na quinta-feira desta semana, que eu estou na primeira semana de fevereiro aqui, vai nevar, muito provavelmente. Tá frio. E não vou mentir, eu tô passando mais frio aqui do que na República Tcheca, que era mais frio. Então não sei explicar. Vocês aí que conhecem sobre física, sobre as temperaturas, por favor, me expliquem para nós o motivo do porquê aqui tá mais frio do que num lugar que estava -7. Quero compartilhar também uns fatos interessantes sobre Manchester, enquanto a gente vai indo para o nosso próximo ponto. Vale muito a pena conhecer quando estiver aqui em Manchester. Antes disso, vamos aos fatos. Manchester foi a primeira cidade a fazer parte da Revolução Industrial. A primeira. Manchester também é conhecido como a cidade do futebol. Aqui é muito rico, aqui respira futebol. Os 2 principais times de futebol do país são Manchester United e Manchester City. Um outro fato interessantíssimo também é que Manchester é uma das cidades mais ricas em relação à arte e à cultura da música. Artistas como Oasis, The Smiths fazem parte da história de Manchester. E também ela é muito limpa, muito organizada, tem uma estrutura muito boa, o transporte público é bom, eles têm trem, tem tram também, que é o bonzinho, tem ônibus, então é muito fácil de se locomover. E a cidade também, ela é muito plana, então o fato dela ser plana facilita muito a locomoção. Se você anda de bicicleta, um exemplo, ali está, ó, o tanto de bicicleta, a galera anda de bicicleta também. Vira e mexe, passa o pessoal de trotinete, de patinete, de bicicleta aqui, porque é muito fácil de se locomover. Eu tô fazendo a cidade inteira a pé. Você também, direto da King's Hall College, você pode ir para o Museu do Futebol, gente. Quem gosta de conhecer a história do futebol, como foi criado o futebol aqui na Inglaterra, é o museu. Então você consegue saber todas as informações. Coisa que eu acho muito legal, que aqui logo ao lado, quem tá vindo com família, do Museu de Futebol, tem esses parquinhos aqui assim, ó, pra criançada brincar. Então, além de você ter a estrutura da escola, com creche e tudo mais, quando você for fazer um rolê em família, tem muita estrutura para criança, sabe? Muita estrutura. Antes eu não via muito esse lado, né? Agora que eu sou pai, minha filha já tem 2 anos, tá no caminho para os 3 anos, eu vejo que isso aqui é muito importante, porque eles se divertem demais com o parquinho. E a gente também fica mais tranquilo como pais, porque também que eles estão se divertindo e não tem que ficar a atenção toda na gente, né? A gente consegue distribuir um pouco. Mas, gente, isso daqui é muito bonito. Eu tô realmente muito encantado com a estrutura, essa mistura de natureza, a estrutura da cidade, a cultura, a gastronomia, a arquitetura. Logo ali tem a Chetham's Library, que é uma escola de música. Inclusive a gente tem um summer camp dentro dessa escola também, que é muito interessante para quem tem interesse em estudar no verão, mandar sua criançada de 11 a 17 anos no summer camp que a gente tem dentro dessa instituição. É bem grande, ele tem essa fachada aqui pequenininha, mas lá dentro é grande, é bonito. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo para vocês sobre esse campus também. Essa aqui é a Catedral de Manchester. Manchester Cathedral. Ela fica localizada também próximo da King's Hall College e em frente
ao Museu do Futebol. Essa catedral aqui, ela tem um símbolo muito forte e muito importante para Manchester. Primeiro, que foi uma igreja construída no século XV. Ela começou a construção no século XV. E também, ela foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Totalmente bombardeada, então eles reconstruíram. E dentro da catedral tem vários memoriais das vítimas desse ataque, que foram muitas, infelizmente. Como nós sabemos na história da Segunda Guerra Mundial, muita gente morreu. O Reino Unido foi dos países que foram mais atacados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Um outro fato legal, assim, sobre a cidade é que o símbolo da cidade é uma abelha. Por isso que eu te mostrei a abelha que tem aí. Porque ela tem o símbolo da Revolução Industrial. E também ela é conhecida como uma cidade colmeia. Cada habitante tem um poder, igual uma colmeia, igual as abelhas. Tem uma função muito importante para manter a cidade industrializada. Então a cidade é sempre muito unida. E por ela ter sido a primeira cidade da Revolução Industrial, ela carrega esse símbolo das abelhas. Por isso que os ônibus, ao invés de ser vermelho igual é Londres, é amarelo, porque tem as cores da abelha. Então é uma cidade que valoriza muito o trabalho, a união e a força e a resiliência. Uma cidade muito arrumadinha. Tem o Next, que é um espaço cheio de roupas, perfumes, de várias lojas que estão apresentando o produto deles. Muitos restaurantes. Olha lá. Muitos restaurantes, gente. E olha esse Manchester Arndale. Tem muito comércio. Esse espaço aqui com os restaurantes fica nesse prédio muito antigo, de vários séculos, que se chama Corn Exchange. Também fica muito próximo da King's Hall College. Próximo de tudo, gente. Tá muito bem localizado. Você tem acesso a café, Starbucks, Pratt Manager, o Café Nero, Pizza Hut, tudo. Olha essa rua aqui, que coisa mais bem feitinha. Olha essa ponte. Não é. Olha só. É que na câmera não dá pra ver. Não dá pra ter uma noção assim. Mas precisa vir aqui porque vocês vão ver o quanto que é limpo, o quanto que é arrumado, o quanto que é estruturado. Assim, se eu tivesse que escolher, quero morar na Inglaterra, eu ia direto para Manchester, porque você já vai reduzir o custo de vida com quase 50% comparado com Londres. É a segunda maior cidade? Sim, mas só que é muito mais barato que Londres. E tem a mesma oportunidade praticamente. Tem até menos competição, pra falar a verdade. As mesmas empresas grandes, a maioria das empresas grandes estão aqui. Quis mostrar um pouquinho assim do que se pode ser visto ao redor da King's Hall. Já dá pra ter uma noção, já dá pra conseguir entender um pouco do que é Manchester. No verão tem ainda mais coisa pra fazer, porque tem várias coisas outdoors. Manchester também fica bem próximo de Liverpool, ou uma outra cidade que você pode fazer um bate-volta. Fica próximo de Chester, também muito próximo de tudo. O que eu quero deixar pra vocês de mensagem é: aproveite essa oportunidade, gente. Se você tem vontade de conhecer o Reino Unido, Manchester pode ser o lugar para você. E para te ajudar, deixei um link aqui na descrição, que se você entrar por esse link, você já vai ter direito a até 40% de bolsa para estudar de 1 a 48 semanas de inglês aqui em Manchester. E você pode ser parte disso. Muito provavelmente vou criar mais conteúdo sobre Manchester e te vejo no próximo vídeo.
Tchau, tchau. No vídeo de hoje vocês vão saber tudo de como é estudar no Reino Unido. Os tipos de visto, os tipos de curso e muito mais. E ainda vão dividir comigo esse ambiente maravilhoso aqui. Estamos na Quinta de Braga. Bora conversar? Partiu pro vídeo. Bora agora, mundo afora. Então, gente, como vocês sabem, sempre que eu vou orientar vocês em relação a mudar de país, explicar sobre os vistos, as regras, os custos, como que funciona, eu sempre acreditei que o mais importante é primeiro você decidir a cidade. Porque uma vez você decide a cidade, aí você consegue se planejar de acordo com aquela cidade. E aí depois você começa a pesquisar sobre os vistos. Então, antes de eu entrar em todas as regras, eu vou falar para vocês sobre as 5 principais cidades, porque na Inglaterra, principalmente, tem muitas cidades importantes, muitas cidades relevantes. Mas eu vou colocar com vocês as 5 principais que tem mais procura, mas com certeza existem outras para vocês pesquisarem também. Mas se você ficar entre essas aqui, você já vai ter uma variedade muito boa, tanto em relação a custo, oportunidade, cidade universitária, o clima e tudo mais. Então vamos lá, vamos começar pela primeira. Então, a cidade número 1, quando se fala vamos para a Inglaterra, é Londres. Londres é a principal cidade, é a capital da Inglaterra, é a cidade que tem a cidade mais multicultural, a cidade que oferece mais oportunidade de trabalho, mas ela também é a cidade que tem o custo mais alto, e o custo é quase 2 vezes mais caro do que a segunda opção. Então, assim, é uma cidade, ao mesmo tempo que oferece muita opção, ela é uma cidade muito cara. O clima em geral de todas as cidades, elas são muito semelhantes, então não muda muito de uma para outra. Tá bem? Muda um pouquinho que uma chove um pouquinho mais, a outra um pouquinho menos, mas o clima da Inglaterra no geral, no inverno é chuvoso e frio, no verão é maravilhoso, tanto é que é alta temporada. Primavera já tem uma mescla de chuva, frio e calor, então já tem uma mescla boa, e no outono um pouquinho mais seco e mais frio, já mostrando sinais de inverno, mas ainda não muito frio. Então é mais ou menos assim que funciona lá na Inglaterra em geral, inclusive em Londres. A segunda opção que eu vou falar com vocês, que é uma outra cidade interessante para se colocar no radar e no projeto de vocês, é a cidade de Manchester. Manchester, ela é considerada uma cidade também multicultural, não se compara com o Londres, mas ela é a segunda maior cidade, não por conta da população e nem pelo espaço, mas por conta da relevância. Então ela é a segunda cidade mais relevante da Inglaterra. E ali você encontra muita oportunidade. É uma cidade universitária, tem uma vida noturna muito agitada, então para quem gosta de curtir bastante durante a noite, lá tem um agito. É uma cidade... Gente, olha quem tá me acompanhando aqui, vocês estão ouvindo aí, né? É uma cidade muito ampla, compacta, comparada a tamanho, ela é bem menor do que Londres, mas só que ela tem uma das principais empresas lá. Então, é uma cidade, sim, que vale muito a pena conhecer e oferece muita oportunidade de crescimento acadêmico, crescimento profissional, um crescimento de todas as formas possíveis, sabe? Vale a pena colocar no radar aí. O interessante de Manchester também é que ela é uma cidade com um custo de vida bem mais baixo do que Londres em si. É uma opção interessante. E aqui vem a terceira opção, que é Birmingham. Birmingham, em relação à população, quantidade de pessoas, a tamanho, ela é maior do que Manchester. Mas no cenário internacional, global e até mesmo de representatividade para a Inglaterra em si, Birmingham é menor do que Manchester. É uma opção interessante para quem ainda quer ter uma cidade que seja consideravelmente grande. Ela é menos turística, né, do que Manchester e Londres. Ela também é uma cidade assim boa e tem uma vida mais calma. Então também é uma outra opção aí para se colocar no radar. Uma cidade também universitária. Outra opção também, que é uma cidade muito acadêmica para quem quer focar em estudos, e ela, de todas as opções que eu vou falar para vocês, ela é a que tem o custo de vida mais baixo. Porém, ela não oferece a mesma quantidade de oportunidades como as anteriores, tá bem? O nome dela é Leeds. É uma excelente cidade para quem também está querendo ir para a Inglaterra. Uma outra opção que é muito interessante, e essa é uma das cidades mais conhecidas por conta da sua tradição, da sua história dentro do cenário da educação da Inglaterra em geral. Nós estamos falando da cidade de Oxford. Oxford é uma cidade
bem compacta, pequena, mas ela é muito rica academicamente. Lá você encontra a Universidade de Oxford. Ela está sempre como número 1 ou número 2 no ranking global. Lá também é onde foi filmado Harry Potter, foi o autor de Nárnia. Então assim, é uma cidade que carrega muita história e tradição. Então quem está querendo investir em educação é uma excelente cidade. Porém, não só porque ela é pequena e compacta, significa que ela tem um custo de vida baixo. Ela é sim uma das cidades mais caras, porque lá as famílias com muito dinheiro acabam investindo muito na educação para os seus filhos. São pessoas que estão lá focadas única e exclusivamente para estudar na cidade de Oxford. Então, gente, esse daqui é um resumo das principais, as 5 cidades, né? Existem mais cidades interessantes e relevantes pela Inglaterra, como Liverpool, como Brighton, né? Que são cidades incríveis e também... e uma outra coisa também muito legal. Quando você vai para a Inglaterra, você consegue viajar facilmente de trem. O transporte é muito fácil. Existe sempre um trem que liga todas as cidades. Então, é muito fácil. Por exemplo, se você for para Manchester, por 4 libras, você consegue uma passagem de ida e volta para Liverpool, sabe? Existem passagens também de 10 libras, 9 libras para Londres, dependendo se você comprar online, se você agenda antecipadamente. É muito fácil de viajar por lá. Então, se você escolher uma cidade e você ainda quer visitar, por exemplo, Londres, dá para fazer isso sem morar em Londres, sabe? Isso daí é uma das coisas que é muito interessante lá na Inglaterra. Então, agora que vocês já tiveram uma noção geral, um overview, né? A gente fala big picture do cenário de cidades para ir estudar inglês ou alguma universidade no Reino Unido, e principalmente na Inglaterra, que é o principal país do Reino Unido. Agora a gente consegue dar sequência no seu planejamento e te explicar passo a passo como que funciona e os tipos de visto que tem para você, brasileiro principalmente. Esse vídeo aqui é para brasileiro, porque no meu canal tem brasileiro, né? 99% é brasileiro. Então eu vou criar conteúdos de acordo com a nacionalidade brasileira. E agora vamos para a notícia que todo mundo está querendo saber. Eu sendo brasileiro, como que eu posso ir para a Inglaterra? Existem 3 formas, tá? Isso eu tô falando para quem tá querendo ir estudar. Vamos à primeira forma. A primeira é pelo visto de turista, é o Standard Visa, visto. Esse visto de turista é muito bom para quem é brasileiro. O passaporte brasileiro, ele é muito bem visto pela imigração lá na Inglaterra. Qual que é o ponto interessante aqui quando a gente fala de ir como turista para a Inglaterra? A Inglaterra é um dos únicos países, é o único país de língua inglesa e até da Europa que oferece um visto de turista de 6 meses. Você pode ir para ficar 6 meses. Porém, você tem que passar na imigração, tá? Então, como que funciona? Primeiramente, você tem que obter o ETA. O que é o ETA? O ETA é o Electronic Travel Authorization. Com o ETA, você consegue ir facilmente, pagando em torno de uns 20 libras, mais ou menos. O valor do ETA são 16 libras, mas só que existem algumas taxas que eles colocam durante o processo que chega em torno de 20 libras, tá? Então, conte em torno disso daí. E com o ETA, vai ter a validade para até 2 anos. Se o seu passaporte estiver válido para mais de 2 anos, o ETA será válido para até 2 anos. E aí, você pode ir e voltar, ter múltiplas entradas para a Inglaterra. Cada entrada você pode ficar até 6 meses. Porém, não é assim, tipo, não é bagunçado, né? A gente tem que fazer um processo que faça sentido, porque toda vez que você passa pela imigração, você é questionado, né? Então, eles vão fazer perguntas, você tem que mostrar com base em documentos, com base que você está indo para lá. E qual que é o caminho que a maioria dos brasileiros, eu posso dizer para vocês, brasileiros que estão no Brasil, tá? Não os que estão no exterior, mas os que estão no Brasil, 93% acaba optando por ir por essa opção, porque ela é a mais fácil. Eles já vão matriculados em alguma instituição por pelo menos umas 12 semanas. Tem gente que vai para 5 meses, ou 4 semanas apenas, já matriculado num curso de línguas, tá? Para estudar inglês. E, ao mesmo tempo, com uma acomodação. Isso dá um peso quando ele está passando pela imigração. O case officer, o oficial que está sentado lá, que vai te fazer várias perguntas, ele vai falar assim, aonde você vai ficar? Quanto tempo? O que você vai fazer? Né?
você tendo assim a carta da escola falando que o estudante fez o pagamento e está matriculado, dados da acomodação com endereço e mais informação, mas o ETA já aplicado, a probabilidade dele não deixar você entrar é praticamente zero, né? A não ser que você já tenha algum histórico lá no país e já tenha feito alguma coisa que esteja registrado negativamente no sistema deles. Mas se você está chegando, eu nunca vi alguém não permitindo a entrada dessa pessoa. E tem muitas pessoas que acabam indo para o Reino Unido porque elas tentaram ir para os Estados Unidos ou para a Austrália ou Irlanda e tiveram visto negado. E aí elas acabam indo para os Estados Unidos e para o Reino Unido, para a Inglaterra, e constroem uma trajetória de sucesso, tá bem? E tem muita gente que é apaixonada pela Inglaterra. Eu conheço muita gente que sempre quis ir para a Inglaterra, e a Inglaterra, ela é o berço do inglês. Então, quem quer aprender o inglês mais correto, quem quer aprender da onde nasceu o inglês, quem quer entender a cultura, as escolas de inglês da Inglaterra são consideradas as melhores escolas de inglês, porque o método de ensino, o ensino lá não é somente comercial, é um ensino da língua inglesa mesmo, é de pessoas que querem realmente aprender inglês. Então, a galera aprende inglês em 6 meses, em 4 meses, se o estudante vai com foco de aprender. É mais ou menos isso em relação ao visto do ETA. Fica no final do vídeo que no terceiro visto ele vai ter muito a ver com o visto de turista. Então eu vou explicar direitinho para vocês lá no final e vocês vão entender o que eu tô falando. A outra opção de visto, que é a segunda opção, né? Nós já falamos sobre o visto de turista, que precisa do ETA, que é o visto que a maioria dos brasileiros acabam fazendo, porque se você quiser ir, por exemplo, na semana que vem, inclusive aqui eu vou deixar escrito uma promoção que a gente tem e um link aqui embaixo caso você queira estudar em Manchester, na King's College. O outro visto é o Short Term Study Visa. Esse visto, para quem está indo estudar inglês, porém, é para quem está indo estudar para mais de 6 meses. Então, se você está estudando para mais de 6 meses e menos do que 11 meses, você entra nesse visto. E geralmente, qual que é o padrão? Tem muita gente que vai para 10 meses e depois pega um outro mês de férias, e o ponto positivo desse visto é que você pode renovar estando no país, diferente de turista. Então, de turista, você pode ficar 6 meses e você não consegue ir para algum outro visto. Não é possível ir para um outro visto como turista. Mas o de turista, ele pode ser utilizado para muitos caminhos que, aquilo que eu falei, continua aqui no vídeo que vocês vão entender o que eu tô te falando. Mas o Short Term Study Visa, que é esse de 6 a 11 meses, pode estudar inglês e você precisa comprovar que você precisa pagar uma taxa, né? É online. A partir do momento que você faz a aplicação, você é chamado para fazer a biometria, fazer presencialmente, entregar as documentações. A partir disso daí, até 3 semanas no máximo você já tem a resposta. Então o processo ele é muito rápido. E a taxa gira em torno de uns 170 mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, e é obrigatório ter um seguro saúde, tá? Que fica em torno aí de uns 770, fica em torno disso daí, tá? Eu não tô passando o valor exato para vocês, mas eu vou colocar o link aqui do governo, que aí você pode conferir. Mas fica em torno disso daí, então você já consegue ter uma noção do tanto que é o valor, tá bem? Esse visto é para quem já tem a certeza que vai ficar lá no Reino Unido e já sabe a cidade, já conhece, né? Não precisa ir como turista. Então você consegue ir até lá e estudar inglês, e se você atinge o nível de inglês suficiente e que seja muito bem visto pela imigração, pode acontecer que você consegue crescer lá academicamente falando e até profissionalmente, porque se aparece uma opção para você ser sponsorado, né, patrocinado por uma empresa e você já tem um nível de inglês, você já pode aplicar por esse visto estando lá, né? Diferente do visto de turista, que você não conseguiria fazer isso estando por lá, mas você estando no Short Term Study Visa, você já consegue. E a gente sabe que assim, isso é algo que eu não recomendo, tá? Não quero estimular isso a ninguém, mas a gente sabe que na realidade praticamente todo mundo trabalha, mesmo não tendo permissão. Mas novamente, isso não é algo que eu recomendo, tá? Isso é algo que acontece na realidade e que, por sinal, as pessoas ganham muito bem. Inclusive na Europa é um dos países que paga melhor, e as cidades que mais pagam é Manchester, Londres, e aí você consegue se organizar em relação ao seu planejamento, tá? Então isso acontece muito lá na Inglaterra. E o Short Term Study Visa é para quem já está indo com foco. Então você já vai com visto pronto, já vai com as coisas mais consolidadas, porém você pode ter a negativa, né? O seu visto pode ser rejeitado, tem um custo maior, né? Então tem que colocar na balança aquilo que faz sentido para você, tá bem? E a terceira opção é a opção todo mundo quer chegar. Se chama o Student Visa. Essa opção não funciona para quem está indo só para estudar inglês, tá bem? Você tem que estar matriculado num curso superior e tem que ser acima
de 1 ano. Então, se você vai fazer um bacharel ou licenciatura, se você vai fazer um mestrado, se você vai fazer uma pós-graduação, um doutorado, esse é o visto que você está procurando. A taxa do visto é de 490 libras. Você precisa ter obrigatório também o seguro saúde, que gira em torno de 776 libras, né? Que já cobre para praticamente todo o período que você estiver por lá, que vai sendo renovado anualmente. Nesse visto, você pode trabalhar meio período, tá? 20 horas. E aí já é meio caminho andado, porque você fazendo uma graduação, se qualificando por lá, pegando um diploma assim mais top, você consegue ir crescendo rumo ou a sua imigração ou a carreira. Por exemplo, se você após concluir o seu bacharel ou concluir o mestrado, agora, por exemplo, antes do dia 1 de janeiro de 2027, você tem direito a aplicar depois para um visto só de trabalho, para 2 anos, full time, trabalho full time, lá na Inglaterra. É um dos poucos países que oferecem isso, é um dos melhores salários do mundo, é a moeda mais forte do mundo. Então a Inglaterra é sim um caminho muito interessante para quem está querendo construir uma carreira, construir uma qualidade de vida legal, construir uma estrutura boa, para quem está querendo ter um estilo de vida bom, uma economia boa, um país bom, sabe? Ou que só quer ter uma vivência interessante no país, sabe? Essa é uma opção interessante. E agora eu vou falar para vocês o que muita gente acaba fazendo quando vai como turista para entrar nesse visto aí. O pessoal já sabe, entrando numa universidade, abre caminhos tanto para permissão de trabalho, as pessoas vão como turista, ficam um tempo estudando inglês, atinge o nível de inglês lá suficiente, e em paralelo ela já vai visitando universidades, já vai consultando preços, já vai vendo possibilidades que fazem sentido para ela, já vão fazendo os testes, vão fazendo tudo e já consegue fazer até a matrícula nas universidades, e tendo o convite das matrículas da universidade, ela já consegue dar seguimento com isso. Porém, é aquilo lá que eu falei, ela não pode aplicar estando no Reino Unido, ela tem que sair, não necessariamente Brasil, mas a grande maioria vai para o Brasil, faz a aplicação online, utilizando o documento da universidade, e ela vai mandar o CAS, que é a confirmação de que o estudante foi aceita, né, que é um documento obrigatório. Aí vai ser obrigatório também o seguro saúde e a taxa, né, do visto, né. O processo também demora mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais, e é um pouco mais rígida a análise nesse daí, porque eles sabem que é um caminho que já te dá um caminho bem próximo da imigração. Então o pessoal utiliza muito esse método de ir como turista, porque é o mais fácil, é o mais barato. Se você quiser ir semana que vem e tem o dinheiro, você consegue ir. Eles geralmente não pedem comprovação financeira, né, embora seja interessante você ter um dinheiro na conta, porque o case officer pode pedir mais informação sobre isso, mas geralmente quando está indo para esse visto eles não pedem. E esse é um ponto que tanto para o Short Term Study Visa quanto o Student Visa, eles podem pedir a comprovação, tá? O Student Visa é 100% de certeza. O Short Term Student Visa, a princípio você não precisa mostrar a comprovação financeira, mas eles podem pedir durante o processo, e aí você tem que apresentar. E se você for apresentar, para Londres é o mais caro. Então se você vai para Londres, em Londres fica em torno de 1.550, tá? E as outras cidades do Reino Unido, todas ficam em torno de 1.175, mais ou menos. Eles estão estimulando os estudantes a irem para outras cidades também, porque todo mundo quer ir para Londres, né? E é aquilo que eu falei, se você vai para Manchester, por exemplo, e quer conhecer Londres, você pega uns 3 finais de semana, você conhece uma parte de Londres no final de semana, no outro final de semana você vai novamente para Londres. E não é tão caro se você se organizar, entendeu? Se você se prepara lá. Existem formas de você pegar viagens mais baratas. Existem agências de viagem que você consegue mais barato do que pelo trem. Então tem várias formas que você consegue fazer. Esses são os 3 tipos de visto. Aí eu queria ver com vocês, qual que você acha que faz sentido mais para você? Qual que você gostaria de ir? Você quer ir no visto de turista? Quer ir no Short Term Student Visa já para conseguir já renovando, resolvendo as coisas lá enquanto está no Reino Unido? Ou já quer chegar na universidade? Deixa aqui no comentário o que você acha. E qual a cidade também que você mais tem interesse de conhecer? Fala comigo aqui, vamos conversar. Uma coisa que é interessante saber em relação à universidade. Você precisa comprovar o nível de inglês. Então você precisa ter um nível. Isso varia de curso para curso, tá bom? Mas a maioria deles pede pelo menos 6 no IELTS. Então você tem que ter pelo menos 6 no IELTS equivalente. E pode ser utilizado vários tipos de proficiência. Pode ser o Cambridge, pode ser o OTE, que é do Oxford,
Oxford, pode ser da Kaplan, pode ser... tem várias formas, né? E existem várias universidades. A Inglaterra é um dos países que mais oferecem universidades. E tem universidades que giram em torno de 4.500 anual, como tem universidades que giram em torno de 45 mil anual. Então, assim, tem todos os tipos, todos os preços. Tem as universidades tradicionais, tem as universidades mais novas, tem híbrido, tem vários tipos de curso. Então, vale muito a pena pesquisar. A gente pode ajudar vocês nesse caminho aí também. Qualquer dúvida, vocês me chamam aqui. Bora pro Reino Unido? Bora pra Inglaterra? Chama aqui a gente. Tem promoção até 40% de bolsa na King's Hall College em Manchester. Vamos que vamos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você é imigrante, estudante internacional ou está pensando em trabalhar em Londres, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te dar um panorama atualizado, direto e claro sobre como está a vida em Londres em 2025. Desde oportunidades de trabalho até regras de imigração e o custo de viver por aqui. Então, já deixa o like, se inscreve e esse conteúdo vai te ajudar muito. Bora pro vídeo! Bora agora, mundo afora. Londres continua sendo uma das cidades mais importantes do mundo. É um polo financeiro, cultural, educacional e o melhor, super internacional. Mais de 1/3 da população nasceu fora do Reino Unido, o que faz com que você se sinta parte de algo maior desde o início. Se você busca estudo, aqui estão algumas das melhores universidades do mundo. A UCL, Imperial College, LSE, King's College e muitas outras. Agora, vamos falar de trabalho. O Reino Unido fez várias mudanças nas regras de imigração esse ano. Para conseguir o visto de Skilled Worker, agora é exigido um salário mínimo anual de 41.700 pounds, ou seja, libras. Mas se você for recém-formado ou tiver PhD, esse valor pode cair para cerca de 33.400. Além disso, o cargo precisa estar numa lista específica com nível universitário, o chamado RQF6. Se você está pensando em trabalhar com cuidados, care workers, atenção, a partir de 22 de julho de 2025, essa categoria foi excluída da rota de visto para trabalhadores, ou seja, fica mais difícil conseguir um visto nessa área. E agora os custos do visto não podem mais ser repassados ao trabalhador. O empregador precisa cobrir tudo, taxas, certificado de patrocínio, tudo isso. E para os estudantes? Bom, também teve mudança. A partir de 2026, o famoso Graduate Road, que permitia ficar 2 anos após a graduação, ou 3 PhD, foi reduzido. Agora serão 18 meses para graduação e mestrado e 3 anos para doutorado. Outra coisa importante, desde 2024, só estudantes de doutorado podem trazer dependentes. Isso pegou muita gente de surpresa. Além disso, o valor mínimo para comprovação financeira aumentou. Se você vai estudar em Londres, precisa mostrar que tem cerca de 1.483 por mês, totalizando mais de 12.000 por ano, fora as mensalidades da faculdade. Se você está pensando em ficar de vez, a residência permanente, ou o famoso ILR, agora só será possível após 10 anos de residência legal contínua, em vez de 5 como era antes. E essa regra pode ser aplicada retroativamente, então é bom revisar o seu status com um consultor de imigração. Vamos falar a real. Londres está cara. O custo de vida subiu bastante. Aluguéis aumentaram cerca de 4 a 5% este ano. E a disponibilidade de moradias estudantis está na pior taxa desde 2014. Mais de 1 em cada 6 trabalhadores no Reino Unido hoje tem dificuldade para pagar as contas básicas. Por isso, muitos fazem bicos ou trabalhos extras para complementar a renda. Então, o que eu recomendo? Planeje-se com antecedência, pesquise bem sobre cursos, universidades ou vagas de emprego. Invista no inglês, principalmente se você quer trabalhar em áreas mais competitivas. E isso eu posso te ajudar, por isso eu estou deixando um link na descrição, caso você procure alguma oportunidade para estudar inglês no Reino Unido. Construa networking, desde já, seja no LinkedIn,
em eventos locais ou comunidade da sua nacionalidade aqui. E claro, prepare seu bolso. Londres é incrível, mas não é barata. Londres continua sendo uma cidade cheia de oportunidades, mas hoje, mais do que nunca, é preciso estar bem preparado. As regras mudaram, os custos subiram e o planejamento faz toda a diferença entre um bom começo e um grande problema. Se você curtiu esse conteúdo e quer mais vídeos sobre estudar, morar ou trabalhar aqui no Reino Unido, já deixa um comentário e se inscreve no canal. Até a próxima! Bora agora, mundo afora. Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a cidade que é a primeira a começar a Revolução Industrial. Vou te mostrar os benefícios de morar nessa cidade e também a oportunidade de você estudar na cidade que mais está crescendo como escolha quando a pessoa escolhe vir para o Reino Unido. Então fica no vídeo. Bora agora, mundo afora. Bom dia, gente. Então, eu tô falando aqui da Piccadilly Gardens, que é uma das principais praças localizadas no coração de Manchester. Esse aqui é um ponto de encontro para muitas pessoas. Lugar onde tem muitas empresas, como aquela aqui atrás, e lugares também que eu sei que a brasileirada, português, América do Sul gosta de vir. A Primark. Gigante o prédio da Primark. Então, como eu já disse, eu tô aqui na Piccadilly Gardens, é uma localização central, um ponto de encontro para muitas pessoas, e eu vou andar até a King's Hall College, uma das melhores escolas para você estudar inglês aqui no Reino Unido. Não só inglês, mas também o inglês acadêmico, inglês para business, inglês o IELTS proficiência, Cambridge, nós podemos desenvolver pacotes para grupos e muito mais. Mas antes de eu chegar lá e mostrar para vocês a distância do Piccadilly Gardens até chegar lá, que são alguns minutinhos andando, eu quero mostrar também alguns fatos interessantes sobre Manchester comparado com o Reino Unido, com Londres, né? Que é a principal cidade do Reino Unido. Ela tem algumas diferenças, né? Além dela ser uma cidade comparada a Londres, ser muito menor em termos de população, ela é considerada a segunda maior cidade do Reino Unido. Ou seja, as principais empresas estão aqui. Porém, você sente aqui o ritmo é bem mais devagar, menos estresse, mais barato e com muita oportunidade ao mesmo tempo. Um outro fato interessante são os ônibus aqui. Eles também são de 2 andares, mas só que eles não são vermelhos, igual é em Londres. Manchester está sendo uma cidade assim que eu tô amando de verdade. Porque aonde você olha, você encontra oportunidade, você encontra muitas opções de gastronomia, muita cultura, tem vários museus, várias livrarias, e no próximo vídeo vou compartilhar mais sobre a cidade de Manchester. Hoje eu vou compartilhar com vocês a King's Hall College, como que faz para chegar lá, e um pouco lá dentro, falar um pouquinho com as pessoas, se possível, e eu quero que vocês consigam enxergar com seus próprios olhos a oportunidade. Então, aqui estamos, nesse trecho aqui, é onde fica a Piccadilly Gardens. Aqui tem um ponto de ônibus, e aqui, tá vendo? Aqui é aonde está a King's Hall College. E sabe o que é mais interessante? Não parece que essa escola é gigante, mas quando você entra pra lá, ela pega o quarteirão inteiro. Então você vai até lá no fundo, tem terraço, tem salão de jogos, tem creche, tem laboratório de informática, tem muitas salas. Às vezes a gente até tem que arrendar um espaço para outras escolas para dar aula, porque nós temos a capacidade muito grande de ter estudantes dentro da escola. Então, logisticamente, é uma escola muito fácil. O principal ponto que todo mundo sai para trabalhar fica aqui no Piccadilly Gardens, e tem até um ponto na frente da escola. Se você estiver na residência estudantil, nós temos, que é muito boa, por sinal, mas nós temos, e fica 8 minutos de distância, então andando 8 minutos de distância. Mas se você ficar em casa de família, é só pegar o ônibus e descer aqui neste ponto. Pode ser o ônibus 59, que para aqui, e você já vai estar na frente da escola.
Então aqui é onde fica a nossa recepção, super confortável. Um espaço onde todos os estudantes conseguem ter acesso para conversar com as pessoas. Se precisa conversar sobre acomodação, sobre matrículas, alguma ajuda que você precisa durante o processo, aqui é o local. Logo na entrada, nessa portinha aqui a gente entrou junto. É onde os estudantes conseguem trocar culturas, conversar e encontrar outras pessoas dentro desse campus maravilhoso. Então aqui é um dos andares que nós temos as salas de aula, salas de aulas modernas, lousa touch e TV, a gente conecta no computador. Então esse aqui é um dos andares, né? Nós temos vários andares aqui no campus. E aqui a gente está localizado no nosso café. É uma área muito boa, é uma área de socialização. Como pode ver, tem várias mesas, tem banheiros. Temos o café, agora está bem cedo, então ainda não está aberto. Mas aqui é um lugar onde tem Wi-Fi, onde as pessoas podem, se você é nômade digital, se você trabalha remoto, ou se está fazendo um curso online em paralelo enquanto está estudando inglês aqui também. A gente tem isso, você não precisa sair do campus. Você só precisa vir até o segundo andar, pegar o seu cafezinho. Depois que pegou o café, é só vir aqui no nosso terraço. E aqui você pode tomar um ar fresco. Nesse período, começo do ano, é bem frio no Reino Unido inteiro. E Manchester é igual. Então as pessoas não utilizam neste momento tanto essa área. Mas no verão, na primavera, no outono, já é outra coisa. É uma área muito boa para você ter acesso e facilidades. Então a King's Hall, ela oferece tudo isso para você. Olha esse espaço. Vai me dizer que não é uma coisa incrível. Eu gosto muito desse espaço por vários motivos. Eu já fui estudante, eu já fiz intercâmbio quando eu estava no Brasil lá em 2011. O espaço que eu mais me desenvolvia, fazia contatos, fazia network, era esse aqui. Primeiro que eu chegava nesse jogo aqui, Bimbolim, a gente chama lá em São Paulo, né? Eu acho que no Rio de Janeiro é Totó. Chegava nesse jogo aqui e já falava assim, ó, aqui é pentacampeão, que é Brasil. E aí competia com o pessoal, a gente ria, jogava com italiano, jogava com japonês, chinês, indiano, argentino e dava muita risada. E ao mesmo tempo eu fazia conexões com outras pessoas de outras nacionalidades também, ao mesmo tempo aprendendo o inglês, desenvolvendo a língua, ganhando confiança, com diversão. E também era aqui que eu fazia o contato para caso eu queria arrumar algum emprego ou alguma moradia que eu precisava arrumar que fosse mais barato, que eu ganhava dicas em relação a tirar licenças para trabalhar. Então, esse espaço aqui é mágico. E isso daqui não são todas as escolas que te oferecem isso. A King's Hall te oferece. E você pode tirar proveito disso, porque nós estamos oferecendo 30% de bolsa para todos os estudantes que se matricularem até 11 semanas. E se você se matricular até 12 semanas, você consegue 40% de bolsas. Então, isso é para este mês, tá bem? Então, se você tem interesse, o link tá aqui na descrição, me chama no WhatsApp e vamos conversar. Essa é a nossa creche. A creche é um espaço maravilhoso. O pessoal lá, as pessoas que cuidam são todas licenciadas, elas amam crianças. Aqui você vai colocar sua criança e se sentir em casa. E a gente oferece a possibilidade de colocar o filho de 1 a 5 anos, às vezes até meses. A gente já teve casos de colocar crianças aqui de 8 meses, porque os pais precisavam. Às vezes de 6 anos também. Então assim, a gente tá aberto, tá? Mas geralmente é de 1 a 5 anos e tem um espaço, como vocês puderam ver, de lazer, de diversão e o espaço de descanso. Geralmente a gente coloca para 3 horas, mas se você chega no campus às 8 horas, que é a hora que abre o campo,
e fica até o final das aulas, ficam mais do que 3 horas. Então, é das 8 até meio-dia, mais ou menos meio-dia e meio, é o horário que as crianças podem ficar na creche. E aí o pai ou mãe que estiver um trabalhando e o outro estudando, é o horário que dá para fazer as coisas, né? Então a gente oferece isso e fica no mesmo andar do salão de jogos. Aqui é o salão de jogos e logo naquela portinha ali é a creche. Aqui é o nosso Computer Lab, é o nosso laboratório de informática. Aqui é onde os estudantes, primeiro, eles têm acesso, então eles podem utilizar essa sala, se conectar com as pessoas, embora todo mundo já utilize celular, utilize telemóvel, se conecte pelo telefone muito mais fácil hoje em dia. Nós oferecemos isso para os estudantes e também essa é a sala onde a gente tem a acreditação e a aprovação do governo do Reino Unido, através do sistema de ensino, para dar os testes de proficiências do OET. Então é um teste de proficiência de Oxford. Nós utilizamos esse espaço que já foi aprovado, passou por vários testes, várias análises e já está aprovado. Então a gente já consegue utilizar esse espaço para dar teste. Então se você quer ganhar uma proficiência OET, são poucas instituições que têm essa acreditação e nós oferecemos isso em nosso próprio campus. Aqui é o nosso Presentation Room, é onde nós fazemos todas as graduações. Toda sexta-feira nós temos as graduações de todos os estudantes que estão terminando, né, concluindo qualquer que seja o curso de inglês que eles estão fazendo. Seja General English, que é o inglês geral, que esse é o padrão. A grande maioria dos estudantes acabam estudando neste curso porque vem com o nível básico ou intermediário. Mas quando você atinge um nível mais avançado, como Upper Intermediate ou Advanced, aí você pode optar para fazer uns outros cursos mais especializados, ou seja, cursos para inglês para negócio, inglês acadêmico, inglês Cambridge, que tem datas específicas, ou até mesmo o teste do OET que nós fazemos no nosso laboratório, que é no mesmo andar desta sala de apresentação, que é o Presentation Room. E aqui também é um espaço que nós fazemos conferências, eventos, podemos receber os nossos parceiros e também os nossos estudantes para fazer a cerimônia. Ou seja, as aulas, elas iniciam todas as segundas-feiras. Então, é segunda-feira, vai ter estudantes novos iniciando em nosso curso, só se tiver um bank holiday, né, um feriado aqui que não vai ter, e aí começa na terça-feira. Por isso, olha sempre o calendário, mas, no geral, toda segunda-feira começa o curso de inglês. E essa aqui é a King's Hall College. O que você tem aqui? Salão de jogos, café, acessibilidade, você tem sala de apresentação, laboratório de informática e muito mais. Se você quer desenvolver o seu inglês, se você quer abrir caminhos para o seu sucesso, se você quer construir uma trajetória vencedora através do aprendizado da língua inglesa, a King's Hall College nesse momento tem sido uma das melhores opções. Primeiro porque ela é situada no coração de Manchester, na localização mais estratégica possível, em um dos pontos mais estratégicos da cidade, e ela oferece tudo, uma ótima estrutura para você. E Manchester, apesar de ser considerada uma cidade grande, ela tem um custo de vida muito mais barato do que Londres. E por isso que em 2026 está sendo o destino que os estudantes de qualquer nacionalidade estão optando ao invés de Londres, porque Londres está muito caro e está sempre muito difícil de arrumar acomodação. E aqui é mais em conta e nós estamos estrategicamente próximo de outras cidades muito importantes, como Liverpool, como Chester e até mesmo Londres. Você pode fazer um bate-volta, são 2 horinhas de trem. Então assim, gente, seja bem-vindo a King's Hall College. Aqui é o lugar onde você vai se sentir em casa, você vai se sentir em uma família, você vai gostar da experiência. E eu quero convidar você que está me seguindo, que me ouve, a vir aqui conhecer, estudar, nem que seja por uma semana, por 2 semanas. Para quem não sabe, se você está vindo aqui para o Reino Unido, você pode vir no visto de turista. E passaporte brasileiro ou passaporte português é muito fácil, você só precisa aplicar para o ETA, que é o Electronic Travel Authorization. Tendo esse documento, você consegue entrar no país. E aí você só precisa mostrar na imigração, que você vai precisar passar na imigração
documentação, inclusive o português, e apresentar o documento, ou onde você vai estar, ou seja, se você vai ter a residência que você vai ficar, você só precisa mostrar aonde você vai estudar, se vai estudar 4 semanas, 1 semana, e aí eles vão avaliar o seu perfil e vão falar assim, seja bem-vindo a Manchester. E aí você consegue experimentar a gastronomia, a cultura, o melhor da cidade, do futebol, da música, a primeira cidade da Revolução Industrial e muito mais. Então fica aqui no meu canal, se inscreve, deixa um comentário se tiver alguma dúvida, se você quiser ganhar a bolsa, fala eu quero, e me contacta no link e a gente pode conversar. E se inscreve porque o próximo vídeo vai ser sobre a cidade de Manchester, porque eu quero mostrar pontos estratégicos, pontos turísticos, pontos e dicas também para economia, dicas para diversão, para lazer, para conhecer a cidade e muito mais aqui neste canal, tá bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!